O começo de agosto foi um dos piores possíveis para todos os mercados financeiros. Cripto caiu demais, as altcoins nem se fala, já caíram mais de 50%, depois de cair mais 50%, que entregou uma queda total de mais ou menos 75% a 80% desde o topo no início do ano que a gente formou. Então agora tem uma grande preocupação se tem mais espaço para queda, e para você não perder dinheiro, não vacilar, você precisa entender os fatos, as notícias e as consequências delas para você não se emocionar e tomar decisões sem pensar, sem ser racional. Então agora todo domingo a gente vai abordar os temas mais importantes da semana para você aí não ficar vendo notícia igual adoidado e ficar fazendo besteira com teu dinheiro. Então vamos nessa. Você sabe muito bem da queda que a gente teve no início do mês de agosto, e tudo por causa de um medo, receio da economia americana estar entrando em recessão. E se a economia americana entra em recessão, a economia desacelera. Se desacelera, os investidores não vão investir. Então a maior economia do mundo vai desacelerar, e quem vai sofrer vai ser praticamente todos os mercados financeiros, tá? Então a gente já tem aqui duas notícias que vão dar um contexto melhor para você. Primeiro, dos Estados Unidos, de uma possível recessão. As pessoas estão com cada vez mais receio e medo de uma grande crise estar no horizonte. Então isso aqui eu venho falando sobre isso em vários vídeos para você tomar cuidado, que os sinais macroeconômicos não estão favoráveis a médio e longo prazo, mas no curto prazo a gente pode ter uma janela de abertura muito boa para oportunidade. Antes da gente ter, na verdade, uma grande crise, nós temos um período de euforia, e a gente está entrando agora nesse ritmo de euforia para depois ter uma grande queda. E eu já falei também a correlação que o Bitcoin tem para prever os ciclos econômicos, já que nenhum outro mercado financeiro tem uma definição de ciclos de mercado tão bem estruturadas como o próprio BTC. Enquanto isso, a gente tem uma notícia aqui no Brasil mesmo falando que o Bitcoin estende a sua queda e se descola de positivo nos mercados globais. Então é o seguinte, o mercado entregou uma queda, tudo começou a se recuperar, as bolsas estão retomando a sua alta, enquanto o Bitcoin não conseguiu retomar, ainda está sofrendo os efeitos, e as altcoins, as criptomoedas, não subiram também. Então isso tudo contribui mais para que a gente tenha uma recessão, que todo mundo fique com medo e não volte a investir nas altcoins em mercados de risco. Então, se alguns mercados sobem e outros não, esses outros são mercados de risco. Então, o Bitcoin, que é considerado um ativo de extremo risco hoje para todo o mercado global, se ele não sobe é porque as pessoas não estão confortáveis em investir novamente no risco. Por causa de quê? Por causa desse receio. E é aqui que a gente tem que colocar tudo em xeque para ver se nós temos sim motivo de preocupação nesse aspecto. Se realmente tem motivo para ficar com medo e não investir em mercados voláteis, porque a gente pode ter uma grande crise já acontecendo daqui a pouco. Eu vou abordar tudo isso com você, mas já adianta o teu like, a tua inscrição, que é muito importante. Toda semana eu tô aqui postando vídeo, e todo domingo agora vou postar notícias para você não fazer cagada. Então, tô querendo te ajudar o máximo possível, basta a sua inscrição e bora lá. Pegando alguns exemplos lá de trás de grandes quedas que anteciparam grandes crises, nós temos aqui principalmente 1929, 1987 e agora 2024. 1929 a gente teve uma crise que sim antecipou um período de recessão, um período de crise. Os fatores econômicos eram diferentes. Agora a gente tem, em 1987, a Black Monday, a famosa segunda-feira sangrenta, que, no caso, teve uma queda muito forte e não antecedeu uma grande crise, que leva a gente para 2024. E o que essa correlação, Douglas, tem a ver? Simplesmente uma queda não significa que o mercado já vai cair mais e vai oficializar uma recessão. Pode pegar exemplo como 2008 e 2020. Você pode ver nos gráficos que a queda simplesmente deu gás para os mercados voltarem a subir. No curto prazo, os mercados sofreram muito, mas eles abriram margem para uma grande recessão. 2008 muito mais que 2020. Em 2020 o impacto no preço foi colossal, tivemos uma grande queda, mas mesmo assim não foi suficiente para abrir um período de recessão oficial, e o que vem se arrastando até hoje. Por isso que em 2024 a gente está com um clima tão pesado, porque nós estamos ainda pagando o pato de 2008 e 2020, tudo isso acumulando dívida e em cima de dívida acumulando, e fatores econômicos também chegando no limite histórico, para você tomar muito cuidado que a gente vai ter uma crise. Então, por conta desse cenário, as pessoas estão com medo. Só que
na maioria das vezes você vai ver que grandes quedas, eles simplesmente servem como alívio. E eu já falei para você da importância que tem você acompanhar a tendência macro do mercado. Porque se tiver uma queda a ponto de quebrar uma estrutura macro de anos do mercado financeiro, o mercado está subindo durante anos. Essa queda quebrou essa estrutura? Cara, toma cuidado. Pô, essa queda quebrou a estrutura ou não? Pô, teve uma grande queda, mas a estrutura de alta dos mercados se manteve. Por que você vai se desesperar num cenário desse? E é por isso que a gente tem que falar sobre alguns outros temas e depois eu vou pegar justamente essa tendência, eu vou avaliar com você as tendências de todos os mercados possíveis para você ver se realmente tem motivo de, tecnicamente, né, de ter desespero ou não. Então a gente tem aqui, né, o receio agora de uma nova pandemia colocando o mercado em risco. A gente já teve isso acontecendo em 2020 e agora chegou um novo papo, né? Que seria essa Mpox aqui. A OMS já alertou o risco de disseminação global e potencial pandemia, sendo que tem alguns fatores aqui que, se você for olhar bem, eu não vou entrar muito assunto, que eu não sou dessa área, mas a forma de espalhar, ou pelo menos de disseminação desse vírus não é igual 2020. Na minha opinião, 2020 foi muito pior. E se você está se perguntando se isso aqui vai afetar demais o mercado, pega 2020 como exemplo. Se o que aconteceu lá definiu o futuro do mercado para baixo, uma grande crise, e você vai ver que não. Teve uma grande queda, um susto e depois subiu. O que a gente viu recentemente foi justamente a mesma coisa em proporções diferentes. E aí você tem que juntar essas peças, essas notícias que vão te afetar e colocar em cima do gráfico para ver se faz sentido você se desesperar ou não. Se você for só pro lado da notícia, você vai ficar maluco. Se você pegar a notícia e usar isso aí para interpretar o gráfico também, você vai ficar com muito mais clareza do que você pode fazer e a real saúde dos mercados. Então a gente tem aqui uma tendência de todos os mercados globais. Nós temos a bolsa americana, cripto, dólar, ouro e o risco em si, tá? A bolsa americana, ela vai afetar diretamente o apetite ao risco. Por que que é isso? Porque a bolsa americana é um termômetro. Se os investidores estão entrando na bolsa, significa que eles estão em mercados voláteis, eles estão querendo entrar um pouco no risco. E a próxima etapa é o que de risco? É cripto. Cripto vai além do risco da bolsa. Então, se as pessoas entram na bolsa, consequentemente é da gente esperar que essa galera, essa turma vá pular para cripto quando ficar mais favorável ainda. Se a galera sai da bolsa, ferrou de vez, a gente não tem potencial de crescimento. Então, cripto também é uma consequência dos investimentos da bolsa americana. O dólar é extremamente importante porque tudo que você vai investir aqui em cripto é dolarizado e se o dólar subir a gente ganha mais, então você tem que também ficar de olho na tendência do dólar que ultimamente saiu de R$ 4,90, chegou a bater R$ 6, tá? Nós temos o ouro também, que também é meio que vai na direção contrária de cripto por enquanto e a gente precisa ver o ouro caindo para o Bitcoin subir. Então, se o ouro estiver subindo, significa que as pessoas estão buscando proteção em vez de investir em mercados de risco. Então, se o ouro sobe, cripto não tem expectativa de crescimento. E a gente tem que ver o ouro tendo margem para cair. E eu vou mostrar isso para você. Nós temos também esse apetite ao risco, levando tudo isso em consideração, com a pergunta se as criptos vão valorizar, a gente vai ter uma bull run do Bitcoin saudável. E a gente já entra aqui no contexto geral da Bolsa Americana, que só nesse gráfico que eu tirei o print, você vai perceber que nós estamos em uma estrutura de alta, ele tem um canal ascendente vermelho, tá em cima dessa região horizontal, essa área horizontal que é um suporte importantíssimo. Então, no contexto macro, é o que eu falei no começo do vídeo, nós estamos em uma tendência total ali, um contexto completo de alta. Essa queda não botou nem um pouco em risco essa tendência, e aí que você vai colocar o peso na notícia ou não, e nesse caso, não, tá super saudável e por incrível que pareça, a bolsa já tá se recuperando, tá? E aí, vem essa perguntinha aí em vermelho embaixo, se você já deixou o like só pra lembrar, sempre bom, né, pra fortalecer o meu trabalho aqui. Então nós temos agora o Bitcoin, que também tá em tendência de alta. Isso aqui é um mapa dos ciclos do mercado, eu já falei sobre isso em vários vídeos, o que reforço para você se inscrever nesse canal. E nós estamos nesse exato momento no meio do ciclo de alta, ainda temos margem para subir e a gente precisa pelo menos, a gente precisa se certificar que a gente está num contexto bom para continuar subindo. E até então, a bolsa subindo nas máximas é um fator positivo, o Bitcoin aí também está no fator positivo. Claro, no tempo dele a gente sabe a volatilidade e você tem que entender os riscos desse jogo, tá? Depois nós temos também o ouro e como eu falei antes, a gente precisa ver o ouro em uma tendência de baixa para a gente ter
um ciclo de alta saudável, a bolsa subindo e cripto subindo. Se o ouro estiver caindo, isso é um excelente sinal pra gente. E olha que maneiro, nós temos aqui no gráfico mensal do ouro uma cunha ascendente, pronta pelo menos uma estrutura boa para fazer uma pausa. Uma pausa que no gráfico mensal daria pra gente até maio de 2025 para o ouro buscar um suporte. Pode até se estender a setembro, de acordo com outros estudos que eu já fiz, já abordei em outros vídeos, e aí sim o ouro vai estar livre para subir. E por que cair no curto prazo para subir no médio e longo prazo? Curto prazo a gente tem a bull run do Bitcoin, os ciclos acontecendo normalmente, a bolsa subindo, então o ouro tende a cair no curto prazo, e depois que esse ciclo econômico, essa euforia toda acabar, a gente pode ter sim uma grande crise acontecendo, que faria o ouro retestar o seu topo histórico aqui e começar a subir em um grande período de crise. Então, tecnicamente falando, eu falo muito de crise, mas tecnicamente falando tem muita coisa batendo com isso, então você fica ligado, pega cripto, faz dinheiro, ganha grana, não garoteie e deixe dinheiro no bolso, tá? Você tem que colocar dinheiro no bolso, só lucra quem vende, eu já falei isso demais aqui. E o dólar, a gente precisa ficar esperto também, porque o DXY, que é o índice do dólar, ele é importantíssimo. Significa que se as pessoas estão correndo para o dólar, significa que elas estão buscando proteção. Então, você pode, em período de crise, manter o dólar na carteira. Eu vou estar seguro, eu não vou estar investindo em nada, eu estou em dólar. Quando o período está muito bom para tu investir, você vai se livrar dos seus dólares e comprar cripto, comprar bolsa, comprar um monte de coisa por aí. Mas você não vai manter o seu dólar parado. Então, em períodos de crise, as pessoas tendem a se dolarizar. E nesse gráfico a gente consegue ver, e olha que bacana, tá? Esse gráfico aqui do DXY, a gente vai ver um triângulo simétrico para dar continuidade a uma queda, que também leva a gente para 2025, 2026, que bate com a projeção do ciclo de alta. Então, a gente tem margem aí do ouro, padrões gráficos do ouro e do DXY contribuindo a gente para a gente ter uma grande alta nos mercados novamente, tá? Você tem que ficar esperto porque não é uma alta que vai durar muito tempo, é uma alta que vai servir para você ganhar dinheiro, você tem que ficar esperto para vender no momento certo. E a gente tem aqui o apetite ao risco, esse gráfico é fenomenal. A gente estava vendo antes como que a estrutura dos mercados estavam trabalhando, a gente tem a bolsa subindo bastante nessa linha vermelha, enquanto nessa linha azul nós temos o Russell 2000. E Douglas, que caramba é Russell 2000? É uma pessoa, é um robô? Não. É um índice que compila as empresas mais arriscadas da bolsa. E como você pode ver, o gráfico vermelho está muito mais acima que ele. Significa que o índice como um todo, ele está sendo conservado nas maiores empresas. As pessoas não estão investindo nas empresas pequenas, o que traz a gente aquele termômetro de risco. Se o gráfico azul estiver subindo muito, as pessoas estão gostando de investir em risco, e quem ganha com isso é cripto. E você vai ver que recentemente o Russell 2000 já está subindo, tem alguns sinais mais micro mostrando pra gente que os investidores estão tirando de ações grandes e colocando nas pequenas. Então a gente pode estar vendo uma rotação de investimentos e maior apetite ao risco. Isso é fenomenal, isso é muito bom, e quem ganha com isso somos nós que estamos investindo no mercado de cripto. Outro ponto importantíssimo são as eleições e a correlação com cripto. O Trump, ele é pró-Bitcoin, ele já está tentando pegar o hype, isso pode fazer parte de uma campanha política, não tem problema, mas a gente está vendo o Bitcoin entrar em pauta durante essa briga das eleições. Então, o Trump já fez uma declaração que é pró-cripto, já participou de um evento de cripto, enquanto a Kamala Harris, não sei se eu falei certo, ela não fez nenhum pronunciamento sobre o tema ainda. Então a gente já assimila, pelo menos, eu vou falar em termos econômicos, tá? As pessoas assimilam o Trump como uma pessoa que vai estimular mais os mercados, e quem ganha com isso também são as pessoas que estão investindo em cripto. Então o Trump ganhando pode ser um sinal muito bom que os mercados, principalmente cripto, tá todo mundo de olho, porque isso pode servir como um gás ferrado para a nossa bull run e pode favorecer muito. Eu já lembro para vocês que fatos, notícias não vão definir a tendência, eles só ajudam ou atrasam. Então a gente tem, por exemplo, o Trump ganhando, provavelmente o mercado vai ganhar um gás com isso, vai dar um empurrão, enquanto a Kamala, deu errado, ela venceu e agora a cripto vai se quebrar a cara. Não necessariamente, esse fato não vai quebrar o mercado de cripto, pode só dar uma atrasada, mas novamente você tem que se atentar ao ciclo como um todo, tá? Então tem vários interesses, quem tá em cripto gosta mais do Trump, e quem não tem nem, eu só quero ganhar cripto, não tá no lado da Kamala aqui, da Harris. Então isso aqui, vai da tua opção, mas
O que importa é o nosso mercado ganhar. Eu tô aqui para ganhar dinheiro, então o que puder favorecer o nosso mercado e der um maior lucro pra gente, tá valendo, tá bom? Então a gente tem também outros dados mais para o Brasil, isso aqui é interessante. Já apareceu uma notícia falando que o ETF da Solana já está disponível, pelo menos está avançando no Brasil, enquanto não está avançando nos Estados Unidos, e a gente pode esperar sim que isso se espalhe depois no ciclo de alta. A gente veja o ETF de índices de cripto, top 10 criptomoedas do mercado, o ETF da própria Solana, enquanto aqui no Brasil a gente está vendo alguns progressos, tá? O número de investidores em criptomoedas no Nubank quase dobra em 6 meses. Então parece que os brasileiros estão buscando uma saída. E isso é muito bacana, tá? Enquanto nós temos o Banco do Brasil que passa a permitir Bitcoin como pagamento em planos de previdência. Então olha que bacana como é que cripto já está entrando e se familiarizando com todo o sistema bancário, pelo menos com o Banco do Brasil e Nubank. Então a gente tem vários outros bancos também oferecendo cripto, mas a gente quer ver uma adoção maior, tá? Claro que uma adoção traz alguns malefícios para o mercado, ele pode perder em fundamento, que começa a uma busca por poder, e eu lembro muito bem do tema que o Trump abordou numa palestra de cripto. Ele falou que os Estados Unidos precisam ser um dos primeiros a dominar o mercado de cripto e sair na frente. Se esse mercado está crescendo, ele quer sair na frente. Então ele está querendo monopolizar o poder dos Estados Unidos, assim como qualquer patriota, tá? Quer fazer que o país se torne pioneiro em algum aspecto. E ele está de olho em entrar em Bitcoin nessa história, e a gente não sabe qual a consequência disso, mas consequências... Ai, meu Deus, travou. E, assim, consequentemente, isso não é muito bem visto. Imagina você fazendo uma palestra para um monte de gente que é tudo Bitcoiner, gosta de Bitcoin, leva o Bitcoin como uma religião, e o cara fala que os Estados Unidos vai encher o rabo de Bitcoin, claro, de várias formas, tá? Não é literalmente comprando também, eles pegam também de pessoas, criminosos, enfim. E, bom, isso aí vai contra diretamente a narrativa de cripto, que é descentralização. Você tem um país correndo atrás para descentralizar o poder do Bitcoin, o que eu acho que ficou um clima meio pesado, mas começa a se dividir em pessoas que querem só valorização do Bitcoin e as pessoas que querem realmente o crescimento do fundamento, que ele fique cada vez mais descentralizado. Então a gente tem uma briguinha de narrativa, só que se o seu interesse é só ganhar dinheiro com cripto, tá tudo certo. Agora, se você já é mais Bitcoin, se você já é mais em cima da narrativa, você tem que tomar cuidado também com alguns fatos, e nem tudo é maravilhoso, e aí você tem que levar muita coisa em consideração. No mais, esses são os temas mais importantes para você não se desesperar em momentos de caos, de queda, e com tudo isso, tá? No curto prazo a gente pode ter uma quedinha de curto prazo mesmo, manter essa tendência chata, mas no geral o contexto está muito favorável para cripto, não estou vendo nenhum grande alarme. Claro que esses sustos dão uma tremida na base, porque deixa uma insegurança se isso vai acontecer ou não, se a gente vai ter uma crise ou não, mas enquanto o sentimento do mercado como um todo estiver muito positivo, pelo menos salvo essas quedas, essas crises de pânico, tá tudo certo e não tem motivo para se preocupar, na minha opinião, levando em consideração também os ciclos do mercado. No mais, acredito que tenha ficado muito claro, muito bom esse vídeo abordando todos os temas. Se você gostou, cara, comenta aí, fala assim: Lucas, gostei, continuo todo domingo falando sobre notícias, que isso é muito bom, e a gente vai evoluindo nessa narrativa para todo domingo você ficar, pelo menos começar a semana informado e não desesperado. No mais, muito obrigado pela companhia, uma boa semana e tamo junto.